Sections performed with no anesthesia. Um projeto cruel que envolvia fazer experiências e testes com seres humanos no período da Segunda Guerra Mundial, comandado por japoneses no período imperial. Eles faziam atrocidades com seus prisioneiros de guerra. A famosa Unidade 731, um lugar tão macabro que até hoje não se tem certeza da veracidade do mesmo. No vídeo de hoje a gente vai contar a história da maior unidade de experiências humanas no período de guerra. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Em 1984, um estudante de jornalismo japonês achou um livro já meio desgastado que parecia detalhar registros médicos antigos. Só que o jovem percebeu que na realidade não era apenas meros registros normais de algum hospital perdido por aí. Eram na verdade inúmeros documentos que registraram barbaridades ocorridas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tratava-se da famosa Unidade 731. Over the course of the next 8 years, it would see the worst in humanity. Thousands of men, women and children being subjected to horrific experimentation. Uma unidade secreta de experimentos para pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas e químicas do Exército Imperial Japonês, comandada até o fim da guerra pelo general Shiro Ishii. Mas como que eram esses tais experimentos? E de onde veio essa ideia tão desumana dos japoneses? A Unidade 731. A Unidade 731 foi criada e comandada pelo general Shiro Ishii em 1931. Esse general acreditava fortemente no poder das armas químicas e bacteriológicas. Por conta disso, em 1931 ele passou a utilizar o Colégio de Medicina do Exército lá em Tóquio para desenvolver suas primeiras pesquisas na área. Ishii ele era bem próximo do imperador por causa de seus trabalhos envolvendo a purificação de água. Até então, em 1936, suas pesquisas foram conduzidas de maneira extraoficial e com poucos recursos. No entanto, o destino de seus estudos foi alterado e começaram a ficar cada vez mais sombrios. E tudo isso teria começado após um surto epidêmico de cólera, que foi responsável por matar cerca de 6.000 soldados japoneses na Manchúria. Manchúria, para quem não sabe, fica no nordeste da China, mas que na época foi dominada pelo Japão durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito militar travado principalmente entre a República da China e o Império do Japão. Supostamente, então, esse surto teria sido causado por espiões chineses que teriam envenenado a água. A partir daí, por ordem do Império Japonês, foi criada então a Unidade de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água, isso em 1936. Era então a oficialização da Unidade 731. Ela teria acontecido então a partir dessa data com um selo imperial dado pelo próprio imperador Hirohito. Após isso, a Assembleia Japonesa aprovou que a unidade recebesse ainda mais investimentos do Império. O dinheiro do orçamento da Unidade 731 era camuflado dentro dos gastos militares, o que manteve o projeto estritamente secreto. A unidade tinha como fachada a função de realizar ali a purificação da água utilizada pelos japoneses, com o objetivo de evitar o envenenamento e surto de cólera e outras doenças provocadas ou não pelos rivais. Lembra até o Red Dead, né, mano? Que tem a cidadezinha no Red Dead 1, no caso, que é a Armadilha. Os caras meio que envenenam a água lá e teve um surto de cólera na cidade inteira. Só nessa... Aí você meio que pesquisando, você meio que descobre que os caras estão envenenando a água, tá ligado? Porém, secretamente o local promovia estudos para desenvolver armamento químico e biológico. Além disso, no local eram realizados testes macabros nos seres humanos para registrar os limites do corpo humano quando submetido a situações extremas que poderiam acontecer ali no fronte de batalha. A Unidade 731 entrou em ação num período em que o Japão estava arrumando treta com geral. Primeiro, eles entraram ali, né, na guerra contra a China, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, e depois contra os Estados Unidos e as outras nações
aliadas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar disso porque as coisas que aconteciam, né, na Unidade 731 é aquele tipo de coisa que faz a gente duvidar da maldade humana. Bom, e essa treta também que o Japão arrumava, né, com as outras nações, era sempre ali visando ali os interesses do Império. Os testes da Unidade 731. Bom, nessa época havia tensão e conflito entre a China e o Japão, que ficou ainda maior a partir da invasão da Manchúria pelos japoneses, acontecida em 1931, e o ponto alto do conflito ocorreu somente em 1937, que foi quando as tropas chinesas e as tropas japonesas entraram num confronto em Pequim após um desentendimento. Ao longo da guerra entre os dois, o Japão acabou se saindo melhor sobre a China, o que hoje é até difícil de se imaginar, né? Então eles promoveram grande destruição em vários locais da China. Estima-se que cerca de 20 milhões de chineses teriam então morrido durante esse conflito. E cito isso porque os chineses meio que acabaram sendo então as principais cobaias desses experimentos horríveis. Ao longo de vários anos de guerra, a Unidade 731 sempre teve suas pesquisas secretas funcionando normalmente, e o historiador Anthony Beevor, ele afirma que a unidade chegou a mobilizar cerca de 3.000 cientistas e doutores das universidades de medicina do Japão, e ainda contava com mais ou menos 20.000 funcionários que realizavam outras diversas tarefas. Além da grande quantidade de pessoas, o jornalista Edward Baer ele afirma que em 1941 o orçamento da Unidade 731 já tinha aumentado mais de 10 vezes. A Unidade 731 mantinha sob seu controle tonéis que continham ali bactérias causadoras de inúmeras doenças como tifo e varíola, além de armazenarem compostos como antraz. Os prisioneiros de guerra que eram utilizados como cobaias, eles eram chamados pelos japoneses de marutas, que significa troncos de madeira, porque era exatamente assim como os japoneses o viam, né, como troncos de madeira, que só serviam para cumprir os ideais do Império. Os prisioneiros sofriam através de diversas formas de pesquisa, né? Alguns dos prisioneiros eram infectados com disenteria, outros injetados com tétano, outros eram levados a locais abertos e eram bombardeados com cianureto, que para quem não sabe é uma toxina mitocondrial formada por átomos de carbono e nitrogênio, e é uma das intoxicações mais letais conhecidas pelo homem. Outros dizem que outros eram colocados a câmaras frias a 50 graus negativo, congelados até a morte, e não para por aí não. Outros experimentos eram ainda mais terríveis do que esses. Por exemplo, para controlar os limites da raça humana, alguns prisioneiros eram obrigados a carregar mochilas extremamente pesadas do exército e marchar em círculo no clima negativo da Manchúria, até eles ficarem ali totalmente exaustos, sem comida, sem água, até morrerem de exaustão. Então imagina só o sofrimento, né, dessas pessoas morrendo aos poucos, né? Eles também chegavam a pendurar pessoas de ponta cabeça até elas morrerem, para ver quanto tempo aguentariam. Além disso, com o objetivo de testar os efeitos das altas pressões em pilotos japoneses, os presos também eram submetidos às câmaras de alta pressão, até os seus olhos literalmente saltarem para fora. Outro teste bem horrível era feito para descobrir até que distância um homem sobreviveria a uma explosão de uma bomba. Então, chineses ali eram espalhados em lugares diferentes ao redor de um explosivo, eles acionavam então e depois avaliava o impacto que acontecia em cada um de diferentes locais, né? Aqui, esse cara aqui morreu, tá muito perto, aquele dali só perdeu o braço, aquele outro não aconteceu muita coisa não. Então eles avaliavam o raio ali. O raio de explosão mesmo, até onde pegava. Mas talvez a pior de todas as atrocidades que eles poderiam fazer eram as ditas vivissecção. A vivissecção, essa de longe era a pior delas, né? Bom, nessas daí os médicos eles abriam o corpo dos prisioneiros e examinavam suas entranhas, ainda com os pacientes vivos e sem anestesia nenhuma. Bom, assim eles buscavam compreender o avanço de determinadas doenças pelo corpo. Enfim, era tudo muito cruel, tudo muito desumano, né? E depois que acabou a guerra, com a derrota do Japão, vocês acham que os responsáveis foram punidos? Apesar de todos os horrores causados pela Unidade 731, o seu grande líder, o Shiroishi, ele não foi condenado por nenhum dos crimes cometidos durante a guerra. Os Estados Unidos retiraram qualquer acusação contra o Shiroishi em troca
os Estados Unidos tiveram acesso a todas as informações secretas e os avanços que eles tiveram ali na unidade 731. Foi concedida então uma imunidade ao imperador, né, que foi estendida também a todos os seus subordinados. A verdade é que os americanos tinham um grande interesse nessas informações, né, sobre armas biológicas que pudessem ser utilizadas por eles. Eles fizeram isso também com os nazistas, né, e também com os Kempeitai, que a gente já falou aqui, tem um vídeo no canal falando sobre eles, só que por outros motivos, né? Bom, chega a ser tenebroso pensar no sofrimento que os prisioneiros passavam na unidade 731. Mas e aí, será que rolava tudo isso mesmo? Será que realmente existiu? Ou tudo que dizem sobre a unidade 731 é uma lenda? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo. Falou!